Meus amigos brasileiros, nesse episódio falaremos sobre um capítulo sombrio da história brasileira, o período da ditadura ou regime militar, que se instaurou em 1964 e perdurou até 1985. Um tempo em que o Brasil novamente viu seus sonhos serem destruídos e a liberdade ser colocada de lado. Esse foi um período marcado por opressão, repressão e sofrimento, onde as vozes de muitos foram silenciadas. Esse foi um tempo de opressão, onde o povo, mais uma vez, se viu como um mero coadjuvante, sufocado por uma narrativa imposta, enquanto a elite e as forças armadas brigavam pelo controle e poder do país. A ditadura militar se apresentou como uma solução para a crise política e econômica da época, mas, na realidade, foi a consolidação de um controle autoritário e brutal. As esperanças de transformação foram rapidamente substituídas por um regime que não tolerava discordâncias. Sob o pretexto de combater o comunismo, o governo militar instaurou uma era de medo e censura, onde a população vivia em constante vigilância. Antes de adentrarmos nesse período, precisamos relembrar um período muito importante da história brasileira, que foi o que aconteceu na era pós-Vargas e antes do regime militar e o golpe de 1964. Afinal de contas, por que existiu o golpe militar? Os militares acordaram em plena manhã de 31 de março de 1964 e resolveram tomar o país? Qual era o contexto do período que vai da era Vargas, pós-Vargas, até de fato, o golpe de 1964. Precisamos entender esse contexto, porque sem ele parece que os militares ficaram loucos e tomaram o país, o que de fato não foi o caso. Durante o período de 1946 e 1964, o Brasil viveu uma tensão latente entre dois grandes poderes, a elite tradicional e as forças armadas. Ambos grupos disputavam a influência e o poder sobre o futuro da nação, enquanto o povo brasileiro, como sempre, permanecia como um mero espectador. Essa dualidade era exacerbada pelo contexto global da Guerra Fria, onde o mundo oscilava entre o capitalismo, liderado pelos Estados Unidos, e o socialismo, com a União Soviética à frente. As Forças Armadas, fortalecidas na era Vargas, viram no regime militar uma forma de manter e ampliar sua influência. Eles se apresentavam como os guardiões da ordem e da segurança nacional, defendendo os valores capitalistas contra a ameaça comunista. O seu fortalecimento trazia consigo uma narrativa de estabilidade e defesa da moral e dos bons costumes. Por outro lado, a elite tradicional, composta por industriais, banqueiros, grandes proprietários de terra e líderes políticos ligados ao capital, buscavam retornar seu papel dominante. Esse grupo via nas políticas populistas e nas reformas propostas pelos governos uma ameaça a seu status e privilégios. Eles temiam que as reformas sociais e econômicas redistribuíssem o poder e criaria uma sociedade mais igualitária, ou seja, a elite brasileira atuando para conter qualquer iniciativa de igualdade e justiça para o seu próprio povo, enquanto acumulava todos os privilégios para si mesmo. Nesse cenário, o povo brasileiro encontrava-se em meio a um jogo de forças que pouco se interessava pelas suas verdades e necessidades. Enquanto a elite e as forças armadas lutavam pelo controle, a massa popular permanecia à margem das decisões que impactavam suas vidas, como hoje. A mídia, por sua vez, atuava como um veículo de manipulação, alinhada a interesses específicos e reforçando narrativas favoráveis, ora um, ora outro. Psicologicamente, essa constante oscilação de poder e a dificuldade em nossa economia gerou um estado de impotência e frustração no povo. A sensação de ser deixado de lado, uma experiência constante em nosso povo, criou um ambiente de alienação, onde os brasileiros pouco podiam influenciar o rumo do país. Essa passividade forçada, alimentada por uma mídia controlada, contribuiu para um sentimento de desânimo e apatia política e nacional, o que de fato aceitamos e vivemos até os dias de hoje. Na época, como hoje, assistimos diariamente publicações onde o poder público, o judiciário e os políticos e a elite saqueiam o país na nossa frente, literalmente na nossa frente. E seguimos nosso caminho como povo, abaixando a cabeça em uma apatia total. A única coisa que fazemos é reclamar do outro,
ou colocar a culpa em alguém. As crises políticas e econômicas desse período eram frequentemente exploradas como justificativa para intervenções de ambos os lados, com cada grupo afirmando possuir a solução para os problemas nacionais. No entanto, as soluções apresentadas raramente atendiam às necessidades reais do povo, ampliando o sofrimento e as desigualdades sociais. Durante estes anos, o embate entre a elite e os militares moldou uma nação onde os interesses de poucos prevaleciam sobre o de muitos. Esse cenário deixava o povo brasileiro numa posição de vulnerabilidade, pressionado a ter esperança em promessas que nunca se concretizavam. Era uma dança entre dois poderes que pouco reconheciam o verdadeiro valor e potencial dos brasileiros comuns. Este ciclo de poder exacerbava tensões sociais, limitando a capacidade do povo de se organizar e lutar por seus direitos. Isso gerou uma dependência tóxica dos brasileiros por líderes que prometiam segurança em troca de liberdade. O medo constante de mudanças abruptas encorajava a aceitação dos regimes opressivos como uma necessidade. A dificuldade de romper com esse ciclo tornou-se uma carga pesada na psique coletiva dos brasileiros, criando gerações que aprenderam a viver com a incerteza e o medo de se manifestar. A coação e a repressão tornaram-se companheiras constantes, impedindo o crescimento de uma consciência coletiva de poder popular. Existia uma sensação coletiva em 1964 que entrelaçavam uma política sem caráter, corrupção generalizada e a percepção pública da deterioração econômica e moral do país. É inegável que o golpe nunca irá se justificar, mas para alguns, daquela época, os militares eram vistos como a única solução diante de um cenário que consideravam caótico. Aliás, como o atual, onde parece que os mesmos problemas estão presentes. Vou repeti-los aqui. Políticos sem caráter, corrupção generalizada, percepção pública da deterioração econômica e moral do país. A pergunta que fica é, será realmente que os militares eram a solução? E será que é a solução nos dias de hoje? A elite econômica do país, enquanto buscava manter seus privilégios, era acusada de ignorar as necessidades básicas do povo, contribuindo para um sentimento de desesperança e abandono. O que mudou? Vou repetir. A elite econômica do país, enquanto buscava manter seus privilégios, era acusada de ignorar as necessidades básicas do povo, contribuindo para um sentimento de desesperança e abandono, exatamente como nos dias atuais. Para muitos brasileiros daquela época, a situação parecia insustentável, alimentando o desejo por uma intervenção que impusesse ordem e trouxesse estabilidade. Dentro desse contexto, os militares emergiram como uma instituição percebida como incorruptível e capaz de instaurar a segurança, a moralidade e a ordem no Brasil. O golpe foi visto por muitos como uma ação para livrar o país de uma liderança política e de sua elite, que, em sua percepção, estavam desprezando o povo brasileiro em prol dos seus próprios interesses. É incrível como tudo aqui se aplica nos dias atuais. Concorda? Embora o regime militar tenha trazido anos de censura e opressão, é importante reconhecer que, para muitos daquela época, ele inicialmente representou uma esperança de resolver os graves problemas que enfrentavam. A promessa dos militares era de um governo forte, focado em crescimento econômico e na manutenção da ordem. Até hoje, esse sentimento de desilusão com a classe política e a nostalgia pela ordem prometida pelos militares mantém viva, em algumas pessoas, a ideia de um retorno ao regime militar. Em tempos de crise, a percepção de que as instituições democráticas são incapazes de oferecer solução eficaz alimentam esse desejo. Para muitos que ainda vivem em desigualdade e injustiça, que de fato representa a maioria dos brasileiros e que veem a corrupção permeando a estrutura de poder de todo o país, a presença dos militares é vista como um possível remédio para um sistema que parece irremediavelmente corrupto e falho. Contudo, é crucial lembrar que a verdadeira solução para as mazelas do Brasil não está no retorno do autoritarismo, mas no fortalecimento das instituições democráticas e no despertar de uma consciência coletiva que busque justiça, igualdade e real transformação. É pela educação, consciência e união que o povo brasileiro encontrará seu verdadeiro caminho de grandeza, sem precisar repetir os erros do passado. Mas então, Rogério Magela, explique melhor o que podemos esperar, como sair deste impasse.
O verdadeiro caminho para a transformação do Brasil não reside na defesa do autoritarismo, nem na manutenção de uma democracia de fachada que serve somente à elite. A solução está no despertar do povo brasileiro, que deve romper com a apatia de mero espectador e assumir o protagonismo de sua história. É hora de reconhecer que somos os agentes de nossa própria mudança, que só com consciência e ação coletiva poderemos conquistar a justiça e a igualdade que merecemos. Chega de sermos manipulados por narrativas que apenas perpetuam o poder, ora com a elite e seu desprezo pelo povo, e ora com a ganância de seus próprios privilégios. Ora com os militares, que não foram treinados para governar esse país e também não lhe cabe essa função. O Brasil viveu por décadas sob a sombra desses dois grandes poderes que disputam seu destino. A elite que controla a narrativa da democracia, uma falsa democracia brasileira, e as forças armadas que se apresentam como um herói diante de toda essa corrupção. Enquanto isso, o povo, de maneira triste e frustrante, permanece como um mero espectador, em uma apatia que o impede de perceber sua verdadeira força e valor. A história nos ensina que, sem consciência, nos tornamos refém de um ciclo interminável de manipulação e exploração. Esta apatia se enraizou em uma sensação de impotência enraigada pela repetição de promessas não cumpridas. Quando se vive em um ambiente onde a injustiça e a desigualdade parecem ser eternas, o desânimo se torna uma resposta natural. É essa desilusão que mantém o povo preso em sua própria mente, incapaz de enxergar que a verdadeira revolução começa internamente, no despertar de cada brasileiro para o seu papel como agente de mudança. É essencial romper com esse ciclo vicioso, reconhecendo que o poder não reside apenas nas instituições e nos seus líderes, mas em cada cidadão consciente. Pouco adianta falar de democracia quando ela é estruturada para servir aos interesses somente da elite. O povo brasileiro precisa assumir a responsabilidade de redefinir seu futuro, uma escolha que começa com a conscientização de seu poder coletivo. Só então poderemos verdadeiramente expulsar o jogo manipulado que mantém o status quo sempre constante. Escute o que eu vou dizer agora. Sair para a rua para proteger a democracia no Brasil é uma mentira. O que se está protegendo é a sua elite. Sair nas ruas para proteger os militares é uma mentira. O que se está protegendo é um poder autoritário e opressor. A transformação do Brasil não será um presente dado pelos céus, porque nunca foi. Moisés lutou, Davi lutou, Maomé lutou, Krishna lutou, Rama lutou, Siddhartha lutou, Jesus lutou. O céu provém a força que temos em nosso coração e em nossas mentes para lutar, mas cabe ao ser humano concretizar sua fé em ações concretas, não em palavras. Todo homem e toda mulher será medido pelas suas obras, não pelo que disse. É hora de despertar, abandonar um mundo de apatia que nos aprisionam e unir forças como uma nação soberana. A verdadeira força está no despertar do povo, no reconhecimento de que juntos podemos construir uma sociedade justa e igualitária. Não podemos mais esperar por salvadores ou heróis. Somos nós que devemos liderar esse movimento, rompendo com o passado e desenhando um futuro que merecemos porque lutamos. A elite luta diariamente para se manter no poder. Os militares também lutam diariamente. E o povo? Quando é que o povo vai lutar pelos seus próprios direitos? Meus amigos brasileiros, por que persistimos em repetir nossos erros? Será que somos realmente menos capazes? Ou será que estamos condenados a essa visão de vira-lata que foi imposta no período Boargil? As narrativas parecem retornar constantemente, sempre nos levando ao mesmo lugar. Neste momento, é essencial parar e refletir sobre a mente coletiva do nosso povo. Devemos compreender as forças que inibem nosso crescimento, que nos amedrontam e nos tornam prisioneiros de nossas próprias limitações. Assim podemos entender como todo o Brasil se mantém refém e cúmplice das desigualdades e injustiças que persistem, o que leva um ser humano a repetir erros constantemente. Precisamos olhar para a sua infância, entender como foi moldado. Que tipo de adulto se tornaria uma criança que enfrentou constantemente violência, privações, injustiça e viu repetidas vezes
a negação do amor, da justiça e da dignidade. Este é o Brasil. Não somos passivos por simples ignorância ou preguiça, mas porque nosso passado foi marcado pelo medo e pela opressão. Historicamente, cada tentativa de busca de dignidade foi esmagada pela violência e repressão, como se cada pedido feito a seus pais por uma criança fosse acompanhado por uma bofetada em seu rosto e em seu corpo. Depois de um tempo, a criança não mais terá coragem de pedir ou solicitar qualquer coisa a seus pais. No entanto, não podemos deixar que o passado defina nosso futuro. Ficar na posição de vítima não nos transforma, apenas perpetua nossa desgraça. Sabemos que em cada dificuldade esconde-se uma oportunidade e nosso real ganho vem somente quando estamos dispostos a correr riscos. Sem essa disposição, continuamos onde estamos. E eu te pergunto, povo brasileiro, vocês estão satisfeitos e gostariam de continuar onde estão atualmente? O que verdadeiramente nos impede de desafiar o sistema e exigir mudanças? Por que permanecemos apáticos, presos em nossa falsa moral superior, atribuindo culpa aos outros e isentando-nos de qualquer responsabilidade? O que nos leva a buscar um salvador ou herói na figura de um presidente da República e entregar ao destino aquilo que nós mesmos deveríamos assumir a responsabilidade e fazê-lo? Sim, as atrocidades do período militar deixaram cicatrizes irreversíveis. Torturas, desaparecimentos e assassinatos eram comuns. Essas feridas abertas precisam ser reconhecidas e tratadas. Não podemos ignorar essas dores e traumas, pois são eles que nos chamam para a consciência e nos desafiam a lutar por um futuro melhor. No passado, erramos com o povo indígena, erramos com os negros e durante a ditadura militar, erramos com o próprio povo brasileiro. Não podemos mais continuar na posição de vítima. Sim, a elite explorou e explora e continua explorando o país. Os militares cometeram atrocidades e oprimiram nosso povo e nosso país. A corrupção política e judiciária do Brasil é inegável. Esses são os desafios diários que enfrentamos. Mas e daí? Olhem para seus ídolos, aqueles que superaram as dificuldades da infância e os desafios da vida. Eu mesmo fui um deles. Tive que fazer uma escolha, permanecer culpando o passado ou levantar a cabeça e, como Jesus, sacudir o pó dos pés. Reconhecer minha história e assumir as rédeas de meu futuro. Foi essa a minha decisão. E essa é a decisão de muitos brasileiros que superaram as barreiras impostas aos mais pobres. É hora de cada brasileiro se erguer, deixar as lamentações de lado e assumir o protagonismo de seu próprio destino e do destino do Brasil. Na sua inocente ignorância, não no sentido negativo, mas no da realidade. O brasileiro espera que um presidente em uma posição messiânica solucione seus problemas. O brasileiro, em geral, espera que um outro resolva as suas dificuldades, do mesmo modo que culpa o outro por elas. Assim, tenta escapar de sua própria responsabilidade, ficando preso em si mesmo. É importante afirmar que nenhum presidente pode solucionar as mazelas dos brasileiros. De fato, ninguém individualmente pode transformar nossa realidade nacional. Essa perspectiva focada em quem pode resolver o nosso problema está equivocada e demonstra um espírito nacional infantil e ingênuo. Quem busca um herói para salvar seus próprios problemas está se eximindo da responsabilidade de fazer. A pergunta realmente pertinente é a seguinte: o que pode mudar o Brasil e não quem pode mudar? Meu desafio aqui não é fazer com que acreditem em mim, mas sim fazer com que acreditem em vocês mesmos. Amigos brasileiros, é hora de acordar. Não podemos continuar aceitando passivamente toda essa corrupção e descaso com o nosso povo. Se continuarmos apáticos e isolados, continuarão nos roubando mais que dinheiro, mas nossas vidas. No passado, no presente e no futuro. Estaremos deixando para nossos filhos um sofrimento perpétuo, uma injustiça e uma desigualdade social. A libertação deve começar em si mesmo, porque são as mentes dos brasileiros que ainda estão presas. Precisamos nos libertar, cada um de nós. Só existe uma liberdade, a liberdade da mente. Se você é refém em sua própria mente, é refém de tudo, até mesmo dos seus próprios desejos. Preciso que venha comigo, episódio a episódio, temporada a temporada, porque nesta série o final
depende de você. Meus queridos amigos, hoje compartilho com vocês mais uma parte de minha jornada de superação, determinação e luta. Desde muito jovem, planejei com disciplina e sacrifício o momento em que ingressaria na UFRJ. Na época, achei que todos os meus problemas estariam resolvidos, mas de fato, na verdade, eles estavam apenas começando. Desde pequeno, a matemática e posteriormente a física, química e computação foram minha grande paixão. Consegui ingressar na famosa turma do Bolinha para competir no Campeonato Mundial de Matemática. Esta é uma outra história que não tive a oportunidade de comentar aqui devido à necessidade de ser breve. Logo de início, durante uma aula de cálculo na UFRJ, propus uma solução diferente e bem mais elegante. O que aconteceu? Fui fortemente repreendido por um professor renomado da UFRJ. Ele me sugeriu que me calasse ou não voltasse mais à aula. Mas eu pergunto, o que motiva alguém a tentar apagar a luz de um espírito jovem? Essa experiência não enfraqueceu minha vontade. Pelo contrário, fortaleceu meu desejo de seguir adiante. Quando a PUC do Rio de Janeiro lançou o curso de Engenharia de Computação, senti uma atração profunda pelo curso. Desde os 12 anos, vivia e respirava a tecnologia. A oportunidade parecia feita para mim. Mas como alcançar esse sonho sem recursos financeiros? Novamente tive que correr riscos na minha vida. E não me deixei deter. Perderia uma vaga na UFRJ para concorrer a uma possibilidade na PUC do Rio de Janeiro? Seja como for, com coragem passei no vestibular e negociei uma bolsa, baseado tanto em minhas notas como na minha necessidade financeira. Agradeço até hoje esse departamento da PUC Rio, que foi muito importante para que eu lá conseguisse estudar e serei eternamente grato por isso. No entanto, ali encontraria desafios que testariam minha resiliência como nunca antes. Naquele ambiente, convivi cara a cara com a elite. Ora, tinha aprendido na escola que a elite era um monstro que tudo devorava e que ficava articulando um meio de fazer os pobres sofrerem e ficava dando gargalhadas quando os pobres não tinham o que comer. Sendo assim, naturalmente a enxergava como algo perigoso, mas descobri algo bem diferente e bem mais profundo. Vi disciplina, vi esforço, vi compromisso e muita força e determinação da elite brasileira. Percebi que não existia maldade alguma, mas sim, existia sim uma total falta ou ausência de consciência sobre o impacto de seus privilégios. Existe um erro em encarar a elite brasileira. Vêm como sem coração, algozes, maldosos e até mesmo malignos. Ao contrário, em sua grande maioria, são profundamente religiosos, como os mais pobres. Portanto, não é a religião que separa a elite dos mais pobres. A racionalização que o pobre faz para Deus atender seus pedidos é baseada em seus sofrimentos. Já a racionalização que o rico faz para Deus manter seus pedidos, baseado em seus próprios privilégios. Ora, se ele os tem, foi dado por Deus. Logo após meu ingresso em Engenharia de Computação na PUC do Rio de Janeiro, me deram nota 0 em um curso de linguagem de programação. Fiquei desesperado e fui procurar o professor. Ele me disse que não queria que eu resolvesse a questão da forma que resolvi, embora eu tenha provado para ele que todas as minhas questões estavam corretas. Ele percebeu que falava com alguém que conhecia sobremaneira tudo aquilo. Tinha dado aula aos 15 anos sobre a mesma matéria que agora aprendia na faculdade. No entanto, ele cortou a conversa, me pegou pelos braços e disse que ali não era meu lugar, que eu era pobre e não devia estudar com os ricos, que o melhor a fazer era deixar a faculdade e trabalhar. Na PUC Rio de Janeiro tinha uma bela área verde com um riacho que atravessava a faculdade. Fui para lá, chorei e chorei. O que faz um professor agir dessa maneira? O que faz alguém agir assim contra um menino que está começando sua vida, mostrando ser genial em seus afazeres? E ser oprimido com tanta soberba. Preste atenção nesse momento, povo brasileiro. Estava aqui uma cena típica da elite. Destruir a identidade e a força do seu próprio povo, ao invés de promovê-la. Uma inveja, egoísmo,
narcisismo e tirania intelectual que faz com que eles queiram ser melhores que os mais pobres. E com isso, tentam destruir a identidade e a força do próprio povo brasileiro. Esses momentos difíceis não podem nos definir. O que nos define é a força de reagir, de lutar, de superar. O destino não é escrito apenas pelo talento, mas pela coragem de persistir, mesmo quando as probabilidades estão contra nós. Houve ainda inúmeras outras ocasiões. Na verdade, passei por momentos de muita dificuldade e discriminação na PUC Rio de Janeiro, simplesmente por ser pobre. Mas cada uma delas serviu para reafirmar meu compromisso com meus sonhos. Graduar-me em engenharia de computação não foi apenas um diploma, mas foi uma declaração de que podemos ir além, mesmo quando o mundo diz não. Hoje compartilho essa jornada porque acredito que cada um de vocês possui essa mesma força interior. Não importa quantas vezes você caia, o que importa é quantas vezes está disposto a se levantar. Vocês são capazes de realizar feitos incríveis. É por isso que estou gastando recursos da minha própria família para falar com vocês. Por isso, meus amigos, nunca deixem de acreditar no poder que tem. A jornada é pessoal, mas o impacto é coletivo. Vamos criar mudança, vamos buscar a transformação. Juntos, podemos inspirar um aos outros e escrever o que significa vencer para todos nós, não somente para um único indivíduo. Lembre-se, não são os desafios que definem quem somos, mas como decidimos enfrentá-los. Juntos somos mais fortes e podemos alcançar alturas inimagináveis. Acreditem sempre, o impossível está apenas em limitações da nossa própria mente. Rompendo essas limitações, tudo é possível. Rogério, sinto algo novo dentro de mim. O que é essa força que está crescendo em meu coração e em minha mente? Brasil, o que você está sentindo é o despertar da consciência. É o começo da libertação das correntes que o mantiveram cativo por tanto tempo. Essa força é o reconhecimento de sua história, suas feridas e potencial. Ao tomar consciência das manipulações que sofreu, você começa a ver além do véu e se conectar com sua verdadeira essência e acreditar em seu próprio poder de transformação. Além disso, essa força é a energia acumulada de tantas gerações que silenciaram suas próprias esperanças e aspirações e foram mortas ou oprimidas. É a convergência da história e experiências que agora podem ser canalizadas para a construção de um novo futuro. Ao abraçar essa força, você consegue transformar a dor do passado em ferramentas e ações de mudança. Como mencionado antes, o despertar da consciência é um processo. Você não está sozinho nessa jornada. Cada cidadão brasileiro que desperta é uma luz que se soma a todas as outras, iluminando um caminho que antes parecia escuro e cheio de incertezas. Essa força coletiva tem o poder de reescrever a narrativa nacional. Por último, lembre-se sempre de valorizar essa força. Cultive-a diariamente por meio da reflexão e de amor ao seu país. A cada passo dado, compartilhe essa energia com seu povo, mostrando-lhes o quão transformadora pode ser a união de colaboradores engajados em prol de um bem comum. Começo a compreender com clareza as forças que dominaram e dominam este país. Como posso canalizar essa nova clareza para provocar mudanças reais? A clareza que você adquiriu é a base para a ação consciente. Use esta compreensão para mobilizar seu povo e provocar um grande engajamento nacional. A transformação começa ao movimentar-se coletivamente, usando sua própria percepção como guia para mudanças estruturais. É fundamental que o povo brasileiro questione as estruturas vigentes e que as inspirem a serem protagonistas de suas próprias histórias. Precisamos encontrar nossas próprias ferramentas para que possamos lutar por nós mesmos de maneira eficiente e eficaz. Porque nenhum espaço gratuito será nos fornecido se não lutarmos e conquistarmos por nós mesmos. Compreenda que nada disso acontece do dia para a noite. O processo demanda esforço, disciplina, paciência e perseverança.
Com esta clareza e determinação, você pavimentará um caminho de mudanças duradouras e significativas para todos os brasileiros. É preciso que o povo brasileiro troque a separação atual do não pertencimento, que causa ansiedade e depressão em nossas mentes, pela sensação real de pertencimento. Precisamos todos nos sentir brasileiros, mas de fato não mais nos sentimos assim. O povo em si está totalmente fragmentado. A união existe somente e infelizmente entre pequenos grupos que saqueiam o país. Estes grupos aprenderam que juntos conseguem solapar e literalmente roubar o povo através de todos os poderes fornecidos a eles. Percebo a apatia do meu povo. Como posso ajudá-los a superar esse medo e a encontrar também essa motivação? Para ajudar seu povo a superar o medo e encontrar a motivação, é essencial entender que a apatia está profundamente enraizada no inconsciente de cada brasileiro. Assim como um instinto nos faz recuar diante de um perigo, por exemplo, uma cobra, a inércia frente à mudança tem suas raízes em anos de injustiça, desigualdade, opressão e promessas não cumpridas. A mente, em autoproteção, cria desculpas e perpetua a sensação de vitimização, mantendo o ciclo de paralisia. Romper com esta mentalidade é crucial, pois permanecer como vítima apenas preserva tudo como está. Enquanto a elite, o poder legislativo, judiciário e executivo saqueiam e roubam o país, o povo assiste passivamente ao desmantelamento de suas riquezas. Os trilhões de arrecadação em impostos anuais desaparecem, utilizados não para o bem coletivo, mas para alimentar a degradação moral e a corrupção de indivíduos que perderam a conexão com os valores de dignidade e compaixão, mesmo em uma nação que se declara cristã. Superar essas barreiras não é uma façanha simples, mas é uma necessidade imperativa por nós e pelas futuras gerações. A apatia é um legado do passado, mas se tornamos conscientes disso, essa corrente se enfraquece. Este é o momento de despertar coletivamente, de transformar a divisão em união. É essencial que não permitamos mais que grupos isolados e organizados tomem o que é de todos nós. A clareza do que devemos fazer surgirá naturalmente e olharemos para trás com a pergunta: por que não agimos antes? O tempo de mudança que sonhamos está próximo e essa transformação não virá de fora, mas de dentro de cada um de nós. Não haverá mais espaço para culpar ou vitimizar, apenas para ações conscientes em prol da justiça, igualdade e dignidade. O Brasil que desejamos começa com ações conscientes de cada um de nós. Sinto que estou começando a dissipar a névoa da minha mente. Como posso garantir que essa clareza continue crescendo? Cultive a reflexão contínua, permaneça comprometido não com seus próprios ganhos, e sim com o ganho coletivo. O brasileiro tende a se preocupar somente com o seu, mas com isso nos isolamos cada vez mais um dos outros e criamos uma sociedade egoísta, infantil e narcísica. Questione sempre as narrativas impostas. A clareza é um processo vivo que exige dedicação e coragem para enfrentar desafios. Crie momentos de silêncio e análise, onde possa examinar criticamente suas decisões e o impacto delas no seu povo. Ao mesmo tempo, promova o diálogo aberto com pessoas diferentes, ajudando a enriquecer a compreensão coletiva e a incentivar mudanças. Outra forma de garantir continuidade na clareza é através da sabedoria contínua. Esteja sempre atento às mudanças de sua sociedade e no mundo, buscando desaprender e se adaptar. Sim, enquanto o conhecimento implica em acumular e é egoísta, a sabedoria implica em se esvaziar e é compassiva. Só assim você poderá voltar para seu centro e se libertar de seus condicionamentos e medos. Finalmente, compartilhe esse compromisso com todos ao seu redor. Incentive todos a participarem deste momento de transformação, orientando todos a sair do condicionamento atual de tudo, que é culpar o próximo e nada fazer. Quando toda a sociedade está engajada na transformação de sua realidade, a clareza se torna uma característica perene e se fortalece dia após dia. Algo me diz que grandes mudanças estão por vir. Como posso me preparar para esse momento decisivo? Esteja pronto para agir com firmeza e sabedoria.
Fortaleça sua convicção, reúna pessoas em prol da mudança que precisamos fazer e prepare-se para enfrentar a resistência. Mantenha o foco em valores de justiça e igualdade e use essa disposição interna para ajudar o próximo numa transformação. Não aceite mais a separação do seu povo baseada em conceitos de esquerda ou direita, pois esses conceitos não podem mudar o país. Não trazem comida a quem tem fome, nem diminuirão a corrupção de todo o nosso sistema político e judiciário. Este ping-pong apenas mantém a atenção dos brasileiros preso em conceitos, como um mágico, enquanto todo roubo acontece embaixo do seu próprio nariz. Nenhuma ação no mundo é independente. Tudo está condicionado e é interdependente. Portanto, toda luz tem sombra. O que importa tem que ser a comida na mesa das pessoas, a igualdade, a justiça e a dignidade. Conceitos não alimentam ninguém, nem traz justiça e igualdade ao povo brasileiro. E lembre-se que mudanças significativas costumam encontrar resistências e certamente trarão dor, que seria a dor da transformação. Mantenha sua postura firme, seus valores inabaláveis, mesmo frente às dificuldades e adversidades. A paz interior e a resiliência emocional são escudos poderosos contra os desafios externos. Transforme seu entusiasmo em energia criativa, iniciando projetos estratégicos que tragam benefícios tangíveis para todos. Com determinação e clareza, esse momento decisivo será a semente de um Brasil renovado e pleno de potencial de transformação. Agora que sinto essa força dentro de mim, o que posso fazer para garantir que nunca mais voltarei ao estado de apatia? Preserve a memória de sua jornada e mantenha viva a chama da consciência. Crie memórias de lembrança e celebração de seus progressos e incentive continuamente todos ao seu redor a buscar igualdade e justiça. Ao solidificar-se seu compromisso com a transformação, você garantirá que essa esperança se transforme em uma força duradoura, guiando para um futuro de justiça e igualdade. Estabeleça práticas diárias de autorreflexão e autoavaliação. Examine regularmente suas ações e seus resultados, entendendo onde pode melhorar e onde pode ajustar. Isso manterá a motivação elevada e garantirá que esteja sempre alinhado com seus princípios e objetivos de transformação. Precisamos ajudar uns aos outros. Que cada vitória pessoal sua seja uma motivação para o próximo. Retire-se da posição confortável de tudo reclamar, de tudo culpar e também da falsa posição de moral superior. Todo brasileiro está preso nessa narrativa, que implicitamente implica vitimismo e fraqueza de ação, embora queira transparecer melhor do que o outro. Para mudarmos de patamar como nação, precisamos deixar para trás essa apatia e, de uma vez por todas, empunhar a espada da força transformadora que advém de um processo de despertar coletivo. Precisamos crescer, Brasil. O tempo passa rapidamente e a oportunidade é perdida. Chegou a hora, e é nesse espaço finito do tempo que estamos tendo a oportunidade de alcançar o infinito da plenitude da vida. Até a próxima sessão, Brasil. Keep